Nessa aula de hoje, iremos abordar a epidemiologia do câncer. Entender o conceito da epidemiologia, as principais ferramentas utilizadas pela epidemiologia, os tipos de estudos científicos, a incidência do câncer no Brasil, os fatores de risco e as medidas que podem ser adotadas por cada indivíduo e também pelas autoridades públicas, como gestores, para diminuir o risco do câncer, já que muitas medidas deveriam ser encaradas como uma questão de saúde pública. Então, a epidemiologia é a parte da ciência que estuda os fatores que determinam a ocorrência e a distribuição das doenças. Por que determinada doença acontece mais no Pará? Por que acontece mais em São Paulo, por exemplo? Quais são os fatores que levam ao surgimento dessas diferenças na incidência das doenças? Isso já é conhecido de muito tempo atrás. Percival Pote já descreveu no século XVIII a ocorrência de câncer na bolsa escrotal de adolescentes e adultos jovens que trabalhavam na Inglaterra vitoriana, que trabalhavam com chaminés. Então, o contato direto da fuligem com a bolsa escrotal dessas crianças, que geralmente eram crianças pequenas e magras que conseguiam fazer essas limpezas dessas chaminés, essas crianças, adolescentes, desenvolviam câncer de escroto, que era uma doença, que é uma doença extremamente rara, mas que acontecia nestes pacientes. Então, esse foi o primeiro relato científico dessa relação entre a exposição a um determinado fator e o surgimento da doença. E isso foi descrito em 1775 pelo Percival Pote. É importante para a gente conhecer a distribuição do câncer que existam os registros. Como é que acontece isso no Brasil, por exemplo? Então, os registros de câncer, eles são importantes para determinar a incidência e a distribuição do câncer na população geral, determinar a sobrevida da doença, fornecer informações para o planejamento das políticas de câncer e, portanto, isso melhorou muito com a informatização que aconteceu nos últimos anos. Então, existe esse registro de câncer no Brasil, que é um registro tanto de base populacional, que são 29 no estado, e dos hospitais que tratam o câncer, que atualmente são 260 instituições cadastradas nesses registros hospitalares. Então, é importante que a gente saiba a incidência, que são os casos novos, a prevalência, que são os casos novos que aconteceram naquele ano, mais os casos remanescentes dos anos anteriores, e também essas variações geográficas e temporais que acontecem na distribuição do câncer. Então, a incidência são os casos novos, a mortalidade é o número de óbitos por câncer por cada 100 mil pessoas, e a prevalência é o número de pessoas com câncer por 100 mil pessoas na população. Essa é só a maneira do cálculo de incidência utilizada pelo INCA para determinada região. Ele utiliza esse cálculo. O que a gente sabe que a estimativa da OMS, da Organização Mundial de Saúde, para 2030 é que acontecerão por ano 27 milhões de novos casos, com 17 milhões de óbitos. Então, é uma doença que está aumentando a incidência praticamente no mundo todo. E 75 milhões de pessoas vivendo com câncer. Então, se você imaginar esses números absolutos, isso vai gerar um gasto muito grande com o tratamento do câncer, bem como as suas sequelas e cuidados paliativos. E o mais importante é que os países com recursos financeiros, os cânceres mais frequentes são pulmão, mama, próstata e colo, e os países com baixo nível de recursos financeiros, condição socioeconômica e cultural, estão relacionados a um padrão de incidência de câncer diferente. À medida que esses países melhoram a sua condição financeira, eles tendem a ter um aumento dos tumores relacionados aos países mais desenvolvidos. No mundo, o câncer mais frequente é o câncer de pulmão, com cerca de 12% dos casos, seguido por câncer de mama, 10%, e câncer de colo e reto, em torno também de 10%. Sendo que o pulmão é a principal causa de morte por câncer. Então, o câncer de pulmão é uma doença que tem uma letalidade alta, porque as medidas de prevenção não têm sido efetivas no mundo todo. O Brasil tem feito isso de uma forma relativamente efetiva, e
como não existe um mecanismo de rastreamento do câncer de pulmão, a gente tem uma mortalidade alta por conta do diagnóstico tardio da doença e a pouca efetividade do tratamento. O câncer, por sua vez, também tem um impacto muito grande em termos da saúde financeira das famílias, né? Se o pai ou a mãe que são acometidos, se eles são provedores da família, isso traz um impacto para aquela família. Eu costumo dizer que quando um paciente chega no nosso consultório com diagnóstico de câncer, é uma doença, na verdade, da família, tá? E o óbito pode ainda afetar a força de trabalho e o desenvolvimento dos países. Hoje, no Brasil, em mais de 500 cidades, em 2020, o câncer já é a principal causa de morte. Então, isso é um problema que preocupa as autoridades de saúde, preocupa nós oncologistas, porque isso gera todo esse custo financeiro, social, econômico. Então, essas são as projeções da OMS em termos de incidência no mundo, em termos de novos casos de câncer. E aqui mostra muito claramente que no começo do século passado, as principais causas, 50% dos doentes morriam de doenças infecto-parasitárias. Com a melhora das vacinas, saneamento básico, a mortalidade por doença infecto-parasitária diminuiu realmente drasticamente. Hoje, menos de 5% das pessoas morrem dessas doenças. Por outro lado, aumentou de forma significativa as doenças circulatórias e o câncer. Como já dito anteriormente, em mais de 500 cidades brasileiras, o câncer já é a causa mais frequente de morte. Quanto mais desenvolvida é uma região, maior a incidência de câncer, pois é uma região que tem mais alimentos industrializados, processados, poluição ambiental, e isso nós sabemos que está diretamente relacionado ao aumento da incidência do câncer. Esses dados são os dados do INCA para o ano de 2020, a previsão. Então, nos homens, quase um terço dos cânceres são cânceres de próstata, 65 mil, seguida um câncer de colo reto e, em terceiro lugar, câncer de pulmão. Para as mulheres, quase um terço câncer de mama, né, chegando a 66 mil casos. Segundo, o câncer do intestino. O terceiro, câncer do colo do útero. Câncer do colo do útero é um marcador de pobreza. Nos países desenvolvidos, o câncer de colo do útero, em muitos países, não aparece nem entre os 10 primeiros cânceres na população. Então, isso tem melhorado no Brasil, mas precisamos melhorar. E um dado que chama a atenção aqui, que eu sempre chamo a atenção dos alunos, é que o câncer de tireoide. Câncer de tireoide com 12 mil casos, representando aí 5,4% dos casos. E eu grifei exatamente de vermelho para chamar a atenção dos estudantes de medicina, dos profissionais de saúde e dos médicos que nós precisamos aderir à campanha do Choose Wisely. O Choose Wisely é um movimento do mundo todo que prega a realização de exames baseados nas melhores evidências científicas disponíveis e que possam beneficiar o paciente e que não traga riscos para o paciente. Então, a representação desses 5,4% de câncer de tireoide é um reflexo do aumento da solicitação de tireoide como rastreamento do câncer de tireoide. Se você colocar no PubMed rastreamento de câncer de tireoide, screening e câncer de tireoide, você não vai encontrar nenhum trabalho recomendando o rastreamento do câncer de tireoide. É um exame que é realizado muito frequentemente. A gente sabe que 10%, aliás, 60% das mulheres têm nódulo na tireoide, e desses 10% são tumores malignos da tireoide, que geralmente são tumores bem diferenciados e que não levam ao óbito o paciente. Não há nenhuma evidência de que o rastreamento com ultrassom de tireoide você aumenta a sobrevida dos pacientes com diagnóstico de câncer de tireoide. Portanto, não há nenhuma recomendação para se solicitar ultrassom de tireoide em pacientes assintomáticos. Se você palpa o pescoço desse paciente ou desta paciente e não encontra nenhuma alteração, não há nenhuma justificativa clínica científica
para a solicitação do ultrassom de tireoide. Isso, na minha opinião, é uma prática clínica. Por quê? Uma vez que eu faço, vamos supor que eu faço ultrassom em 10 mulheres, em 6 vou encontrar nódulos de tireoide. Desses 10% serão nódulos malignos, então eu vou causar um sofrimento. Primeiro, das 6 que receberam o diagnóstico do nódulo de tireoide, e aí vão ficar agora taxadas como tendo uma doença da tireoide e fazendo seguimentos periódicos desse nódulo com ultrassom, levando a um custo psicológico grande e um custo financeiro. Além disso, os 10% que vão ser diagnosticados com câncer, e muitos deles cânceres indolentes, uma fase inicial que não trariam nenhum benefício para aquela paciente e não seriam sintomáticos no futuro, aquelas pacientes vão realizar punção, cirurgia, iodoterapia, reposição hormonal pelo resto da vida, já que boa parte desses cânceres são tratados com tiroidectomia total, risco de hipoparatireoidismo, por conta de lesão da paratireoide durante a cirurgia, além de lesão do nervo laringeu recorrente que pode acontecer. Portanto, não solicitem ultrassom de tireoide para pacientes assintomáticos. Você examinou o pescoço desse paciente e não encontrou nenhuma alteração, não há nenhuma justificativa científica clínica em novembro de 2020 para a solicitação deste exame. Esses são os dados de óbitos por câncer de próstata no Brasil, 15 mil óbitos, mostrando uma incidência variável nessa incidência, com algumas regiões com incidência maior e outras regiões com incidência maior do câncer de próstata. Quando a gente vai para o câncer de mama, notadamente nas regiões mais desenvolvidas, você observa uma incidência de câncer maior. Na região norte do Brasil, você observa uma incidência menor, quase 5 vezes menos do que na região sul e sudeste, principalmente, mostrando que quanto mais desenvolvida a região, maior a incidência de câncer de mama. Por outro lado, acontece o contrário em relação ao câncer do colo do útero. Quanto menos desenvolvida a região, maior a incidência de câncer do colo do útero, que está associado a uma condição socioeconômica menor e menos acesso aos serviços de saúde. E quais são os fatores de risco? Quando a gente vai ler os artigos científicos, é importante que a gente entenda o que é o conceito de risco, que é a probabilidade de um evento ocorrer. Tá? E em epidemiologia, portanto, é a probabilidade de indivíduos que estejam sadios, quando expostos a um determinado fator de risco, adquirem uma doença. No caso aqui específico, estamos falando de câncer, comparado àqueles pacientes que não foram expostos. Essa força da associação entre o fator de risco e a doença é a medida do risco relativo, o odds ratio, ou seja, esse risco relativo ele é importante, mas eu sempre chamo a atenção dos alunos à pontuação do risco absoluto. Muitas vezes nós temos riscos absolutos, riscos relativos altos, mas quando você vai olhar os números absolutos do ganho por uma determinada medida ou do aumento do risco por determinada medida, esse risco relativo ele é, na verdade, pequeno e o risco absoluto, ele é, aliás, um risco relativo alto, mas um risco absoluto pequeno que às vezes não tem importância clínica. Esses dados são obtidos, sobretudo, nos estudos de coorte, aqueles estudos que acompanham os pacientes por muito tempo, e o estudo de caso controle. O caso controle é um estudo em que você, num grupo, tem o paciente que tem uma determinada doença e no outro grupo o paciente não tem aquela doença. E que eles sejam comparáveis do ponto de vista de idade, de sexo e outras variáveis. Então, o estudo de coorte é aqueles pacientes que eu acompanho durante muito tempo. Ele foi exposto, por exemplo, um grupo fumou, outro grupo não fumou, e eu vou acompanhar esse paciente durante 20 anos. O caso controle, não. Eu vou partir da doença. O paciente teve um câncer de pênis e outro grupo não teve câncer de pênis. Quais foram os fatores de risco associados aos pacientes que desenvolveram câncer de pênis? Então, eu parto da doença para identificar os fatores de risco. No estudo de coorte,
por exemplo, o estudo WHI, que foi o estudo que estudou o impacto da reposição hormonal na incidência de câncer de mama. Eu peguei um monte de pacientes que utilizavam hormônio e outro que não utilizavam e acompanhei esses pacientes durante 10, 15, 20 anos para determinar qual foi a incidência de câncer de mama naquelas pacientes. Essa tabelinha 2x2 é a maneira de eu calcular o risco relativo. Então, isso, às vezes é perguntado nas provas de residência, e nunca esquecer de observar os números absolutos. E só para exemplificar, se eu tenho 100 pacientes que fumam, 15 desenvolveram câncer, 100 pacientes que não fumam, 1 desenvolveu câncer. Quando eu faço o risco relativo, esse risco relativo aumentou o risco de 88%. Então, quando eu tenho um risco relativo menor do que 1, representa que aqueles fatores foi protetor, ou uma associação inversa. Quanto maior o risco relativo, se ele passou de 1, ele aumentou o risco, ou seja, aquele fator que o paciente foi exposto é um fator relacionado àquele desfecho favorável. No caso aqui, fumar aumentou o risco de câncer de pulmão. Esses são os principais estudos em relação ao significado científico deles, a importância científica. Os estudos mais importantes são as revisões sistemáticas e as meta-análises, né, principalmente quando são realizados de estudos randomizados duplos cegos de preferência. Muita atenção para uma coisa que nós chamamos de meta-ilusão. Meta-ilusão é uma meta-análise que é feita em cima de estudos fracos. Eu só tenho relatos de casos, série de casos, e eu faço uma revisão sistemática, uma meta-análise, e tiro uma conclusão a partir desses estudos pobres do ponto de vista metodológico. Então, isso é a meta-ilusão. Então, toda vez que você lê uma meta-análise, é importante que essa meta-análise seja sustentada por estudos randomizados, de preferência duplos cegos, ou pelo menos estudos randomizados, para que você não caia nesse viés da leitura, que seria um viés chamado meta-ilusão. É uma ilusão, aquela conclusão de que determinado tratamento, terapia ou cirurgia foi efetiva para aquela doença, mas baseado em série de casos ou série muito pequena sem uma metodologia adequada. Aí nós temos o estudo de coorte, que a gente já comentou, os casos controle, as séries de casos, que são determinado hospital que levanta os seus casos e publica, os relatos de casos, que são importantes para relatar os primeiros casos de determinada doença, por exemplo, primeiro caso de AIDS, primeiro caso de melanoma de colo do útero e assim por diante, e as ideias editoriais e opiniões que são menos importantes do ponto de vista científico, principalmente em opiniões que não são embasadas numa evidência científica sólida. Então, eu chamo a atenção para esta pirâmide para a meta-ilusão. Temos visto muitas publicações na literatura médica de meta-ilusão. Inclusive, isso não faz sentido nenhum você nem publicar uma meta-análise se não há dados de estudos randomizados sobre determinado tópico. Os guidelines são importantes, principalmente os elaborados por especialistas, é importante e pelas sociedades médicas, porque isso guia o médico que está na ponta a fazer o seu atendimento da melhor forma possível. Então, há uma definição do tópico, revisão da evidência científica disponível, a condição para implementação. Não adianta eu criar um guideline que eu vou fazer cirurgia robótica, esterectomia por cirurgia robótica no Brasil, por exemplo, em 2020, porque não há plataformas instaladas. Então, isso é importante. E aí, a partir dessas recomendações, você vai elaborar isso na base científica que você encontrou, escrever isso, revisão externa e encaminhar para os seus sócios. Os níveis de evidência dos estudos são os estudos de nível 1, são aqueles resultados de estudos randomizados. Os estudos do nível 2, estudos aleatorizados que não satisfazem, portanto, a condição 1. Estudo 3, são não aleatorizados, mas com controles. E 4, série de casos com poucos casos. E por último, os relatos de casos. E os graus de recomendação, recomendação A, quando você tem uma evidência
importante, baseado em estudos randomizados, preferência duplo cego e assim por diante. À medida que a gente aumenta a pontuação A, B, C e D, você tem um nível de evidência menor, sendo o D o menor evidência, baseado na opinião de especialistas. E quais são os principais fatores de risco? Eu disse que no Brasil já existe na região norte. E essas mulheres, do ponto de vista genético, não há grande diferença. E por que existe essa diferença nessa incidência tão grande? Provavelmente pelos fatores de risco que essas pessoas estão expostas. Esse estudo do Lancet, publicado há 15 anos atrás, mostra muito claramente que quase 50% dos casos de cânceres eles podem ser preveníveis. Então, nós temos uma janela de oportunidade muito grande para a prevenção primária do câncer. Então, seria muito importante que os gestores, né, colocassem esse gráfico na cabeça. Se o câncer é a principal causa de morte em mais de 500 cidades brasileiras, e são cidades grandes, isso gera um custo muito alto, financeiro, social, psicológico, para a força de trabalho do país. Então, nós temos uma janela, portanto, de oportunidade para diminuir essa incidência de câncer. Isoladamente, o fator que tem maior impacto em termos de diminuição do risco de câncer seria parar de fumar. Né? Os pacientes que, levando em consideração que dessa fatia da pizza, o fumo é o principal fator, seguido do álcool. Então, só aí nós temos 26%. A alimentação é muito importante, ou seja, aqueles pacientes que têm uma ingestão de baixa quantidade de frutas, verduras, legumes, têm um risco aumentado, ou seja, se ele come mais carne vermelha, gordura, fritura, enlatados, embutidos, alimentos processados. Sexo não seguro, aí entra a infecção pelo HPV e também hepatite C e AIDS, que estão associados ao aumento de risco. A inatividade física é outro fator importantíssimo. Injeções contaminadas nos serviços de saúde, excesso de peso e obesidade, poluição abdominal e, portanto, essa janela de oportunidade nós temos que exercê-la da melhor forma possível. Se você dá na atenção primária, você é estudante de medicina, se você é médico de qualquer especialidade, determine um pouco da sua consulta para tentar abordar o paciente que fuma. Então, sempre pergunta, você fuma? Porque você pode ter uma janela de oportunidade de estimular esse paciente a parar de fumar. A gente sabe que não é fácil, mas é possível que o médico contribua para essa diminuição da incidência do câncer. Então, está resumido aí nessa tabela o que foi mostrado no gráfico de pizza. No fumo, existe mais de 4.000 substâncias químicas que são conhecidas como carcinógenas. E aí está uma série dessas substâncias. Portanto, o fumo é a principal causa prevenível de morte por câncer. Ele está associado a vários tipos de câncer. Questão de prova de residência. O fumo diminui a incidência de câncer de endométrio, porque ele causa uma menopausa precoce, portanto, a menos exposição estrogênica que está relacionada ao câncer endometrial. Porém, aumenta todos os outros cânceres. Cabeça e pescoço, pulmão, laringe, esôfago, pâncreas, rim, bexiga, câncer do colo do útero. Então, é um problema realmente muito grave. Então, mais alguns carcinógenos existentes aí no tabaco. Na verdade, ele causa uma modificação química de uma base no DNA, portanto, leva na falha também na apoptose, que é a morte celular programada. Isso não ocorre, portanto, com essa mutação leva a proliferação celular desordenada, levando a falha na supressão tumoral e também nos defeitos de reparo do DNA. Nós sabemos que o nosso DNA está o tempo todo se duplicando através da divisão celular e o fumo leva à ineficiência desses mecanismos de reparo dessas lesões do DNA. O álcool, como a gente viu, também está associado ao aumento da incidência de câncer, praticamente todos os tumores. Quanto maior a ingesta de álcool, maior o risco de câncer.
A carcinogênese do álcool não é totalmente estabelecida, mas se acredita que o metabólito acetaldeído é o carcinogênico no álcool. Tá? Parece também que a microbiota oral aumenta também a concentração de metabólito acetaldeído nas salivas. E os pacientes etilistas, eles têm, né, um nível muito mais alto do que na saliva do que na saliva do que no sangue do que os pacientes que não ingerem álcool. Também tem vários efeitos no estado nutricional, talvez levando à deficiência de antioxidantes, que são importantes no nosso mecanismo de reparo, e também agrava os danos oxidativos em vários tecidos, inclusive a mucosa oral, levando ao aumento do risco de lesões na cavidade oral neoplásicas. Nós temos as situações de exposição que podem aumentar o risco de câncer, como alcatrão e fuligem em relação ao câncer de pele, vias nasais níquel e formaldeído e o angiosarcoma hepático com cloreto de vinil para quem trabalha na indústria plástica. Esses são dados do INCA, em que ele elaborou aqui várias substâncias no meio ambiente relacionado a determinado tipo de câncer. Então, esses cânceres estão relacionados a várias substâncias químicas relacionadas, por exemplo, câncer de mama, agentes agrotóxicos, benzeno, campos eletromagnéticos de baixa frequência, né? Cabeleireiro, operador de rádio e telefone, enfermeiro auxiliar de enfermagem, comissário de bordo e assim por diante. Agentes infecciosos relacionados ao câncer, como a hepatite B, C, carcinoma celular, o HIV, que aumenta vários tipos de câncer, o HPV, como câncer do colo do útero, ânus e pênis, o HTLV1 com linfoma de células T. A gente sabe que 80% dos infectados envolve cirrose e carcinoma hepatocelular, 175 milhões de pessoas infectadas no mundo, aumenta também os casos de linfomas não Hodgkin. Na verdade, ele não codifica nenhum oncogene específico e a proteína viral NS3 se liga à proteína supressora tumoral P53. P53 é um gene supressor de tumor que é considerado o guardião do genoma humano em termos de proteção contra o câncer. Então, muita gente infectada no mundo, poucos desenvolvem a carcinoma hepatocelular na hepatite B, portanto, a hepatite C é muito mais grave. Ocorre inserção do genoma celular levando à desregulação desse gene MYC, na ativação também de genes supressores. O papel do gene X viral é importante também na carcinogênese, altera gene de proliferação de supressores tumorais. A prevenção é a vacina disponível, portanto, e tratamento dos pacientes que tenham com antivirais que têm hepatite crônicas. O HIV é um vírus linfotrópico, cerca de 5 milhões de casos novos por ano, com 3 milhões de óbitos, não causam câncer diretamente, porém ele mata células importantes na defesa imunológica, aumenta infecções também pelo vírus da hepatite B, o hepstavírus e o HPV-8. Aumenta vários tipos de tumores, sobretudo sarcoma de Kaposi, linfomas, neoplasias do colo do útero, né, melanoma e carcinomas cutâneos. O HPV também é um vírus importante, 99% dos casos de câncer do colo do útero tem infecção pelo HPV detectado, 30% da população mundial sexualmente ativa é considerada infectada e com a prevalência da infecção. A latência e a infecção persistente é o determinante do desenvolvimento do câncer. Existe mais de 120 sorotipos de HPV e esses são os principais tipos relacionados ao câncer: o 16, o 18, o 31 e o 33. O HPV, portanto, do 16 é responsável por 50% dos casos e o 18, 10 a 20%. Então, 70% dos casos são determinados pelos esses dois sorotipos. E também aumenta câncer de orofaringe, colo do útero, vulva, ânus, vagina e tumores cutâneos. Ele tem, na verdade, duas oncoproteínas, o E6 e o E7, que levam a alterações no P53 e no RB, levando a alterações na proliferação celular e na apoptose. Né? E o HPV 6 e 16, esses sorotipos, levam ao condiloma e à papilomatose respiratória. Há uma vacina disponível no Brasil, a vacina tetravalente, a de 10 vírus ainda não está disponível e que está no Sistema Único de Saúde para os adolescentes até os 15 anos. Mas é importante que nós, como profissionais de saúde,
orientemos as nossas crianças a tomarem a vacina. A taxa de cobertura para as meninas da segunda dose está menos de 50% na última estatística publicada. E na bula, ela está indicada hoje até os 45 anos de idade. Portanto, na rede privada, ela pode ser indicada para os pacientes adultos. O HTLV, ele infecta os linfócitos TCD4, 15 a 20 milhões de infectados no mundo, mais frequente no sudoeste do Japão, na África, América Central. 3 a 5% desenvolvem leucemia, mais nos homens. Transmissão pode ser por sangue, saliva e leite materno, período de latência de 20 a 30 anos. O Helicobacter pylori é uma bactéria gram-negativa flagelada, 50% da população mundial é infectada por esse vírus. A contaminação na infância que pode persistir na idade adulta, a maioria dos pacientes é totalmente assintomática. Ele pode levar ao desenvolvimento de gastrites atróficas, úlceras, adenocarcinoma gástrico, linfoma malte. Ele sobrevive no estômago pela produção de urease, que leva à formação de dióxido de carbono e amônia. Ele possui uma citoxina vacuolizante, que é o VAC-A, que leva à apoptose e inibe o sistema imune. E possui uma proteína chamada CAG-A, que se insere dentro da célula do hospedeiro, levando a alteração da proliferação celular. Essa proteína também aumenta o maior risco, portanto, do câncer gástrico. Esses dois parasitas que são endêmicos na Tailândia e no sudeste asiático, lá eles infectam cerca de 20 milhões de pessoas. Esses parasitas ele vivem na árvore biliar intrahepática. A contaminação ocorre pela ingestão de peixe cru ou mal cozido e pode levar a fibrose periportal, colangite e colangiocarcinoma. Tá? E um dado interessante, a principal causa de morte no nordeste da Tailândia é o colangiocarcinoma, que é um tumor raro aqui no nosso meio. Isso mostra a infecção crônica que leva à formação desse peróxido nitrito, que é considerado a causa da carcinogênese no sistema canalicular biliar. Citosoma hematóbio também causa citosomose urinária, que é endêmica na África e no leste do Mediterrâneo. Ele penetra através da pele, através das cercárias, vive nos vasos sanguíneos da bexiga, causando sintomas locais, como lisura hematória e podendo levar a insuficiência renal. Causa carcinoma espinocelular da bexiga. É o tumor mais frequente no homem na bexiga, no Egito, Iraque, no Kuwait, Malau e no Zâmbia. E é um processo que leva à formação de nitrosaminas. Portanto, são dois dados interessantes lá na Tailândia, com colangiocarcinoma, e aqui com o citosoma hematóbio, levando ao tumor mais frequente na bexiga, carcinoma espinocelular, nesses países aí mencionados. Aqui está o ciclo dele, onde ele termina na bexiga, levando a esse processo inflamatório e ao surgimento do câncer. E o que pode ser feito para diminuir o risco de câncer? Então, nós vimos os fatores associados ao aumento de risco, que são fatores modificáveis, para evitar tudo aquilo que a gente sabe que leva ao surgimento do câncer. Então, exercício físico é fundamental, existem vários trabalhos mostrando que diminui em torno de 20 a 30% o risco do desenvolvimento de câncer, quem faz uma atividade física regular 6 horas por semana por longos períodos, a vida toda. E mesmo os pacientes que tiveram câncer têm uma menor incidência de recidiva. Em torno de 20 a 30% dos pacientes que têm câncer de mama, por exemplo, que fazem atividade física regular, têm uma diminuição do risco de recorrência da doença e de morte. A vida sedentária, portanto, está aumentando o risco de câncer. A dieta recomendada é frutas, verduras, legumes, carnes brancas, evitar alimentos processados, ricos em gorduras, enlatados, embutidos, claramente refrigerantes que estão associados ao aumento do risco de câncer. Então, vamos tentar ter uma alimentação mais saudável possível. É claro que nós temos fatores que não são modificáveis, são as alterações genéticas, por exemplo. Está muito bem determinada a síndrome de câncer de mama, ovário e pâncreas, que são relacionados com os genes BRCA1 e 2, por exemplo. Esses genes nós não podemos modificá-los neste momento do conhecimento científico. Mas mesmo para essa população de pacientes que tem, por exemplo, mutação de BRCA, que tem um risco aí de 60% a 70%, desenvolver um câncer de mama ao longo da vida, nós temos dados de estudos epidemiológicos que estes pacientes
se adotar o estilo de vida saudável muito precoce, também se beneficiam da diminuição do risco de câncer. Porque o câncer, além desse fator genético, há um fator epigenético, que são alterações no nosso DNA que não alteram a sequência genética, mas que levam à alteração da expressão gênica. Então, é possível que mesmo que você tenha herdado, o paciente tenha herdado essa mutação genética hereditária, ele possa modificar esse risco através da epigenética, ou seja, de modificação de seus fatores de risco. Nós temos vários problemas a serem enfrentados no Brasil, esse é um dos motivos desse curso de educação médica continuada e também para os profissionais de saúde, que é a aderência às medidas de prevenção primária, aos programas preventivos, o problema de acesso ao tratamento, que é um problema, apesar de a gente ter várias leis que garantem o acesso ao tratamento oncológico em 2 meses, mas a gente sabe que esse atraso no diagnóstico e no tratamento é uma realidade no nosso meio. E nós sabemos que quando eu diagnostico um câncer, sobretudo os cânceres agressivos, essa espera 30, 60 dias, ela se traduz num pior prognóstico para estes pacientes. Ter uma visão de uma atenção integral à saúde como um olhar holístico, né, com a condição de trabalho e renda, saberes, cultura, desejos e expectativas, apoio familiar, suporte social, percepção sobre saúde e doença, crença e espiritualidade, condição física e orgânica, e fornecer informações qualificadas, conversar muito quem está na atenção primária, de quem atua nas redes sociais, sobre o Choose Wisely. Essa é uma ferramenta da medicina que nós devemos tentar disseminar o máximo possível para evitar, por exemplo, gastar recursos onde não há nenhuma evidência, como, por exemplo, ultrassons de tireoide que nós comentamos, que são absolutamente desnecessários na maioria dos casos. Portanto, prevenção primária, programas educacionais como este, educação continuada para os provedores de cuidados primários e prover acesso igualitário ao sistema de saúde de qualidade. A gente sabe que isso é um desafio muito grande para um país de dimensões continentais e muito diferente de como o Brasil. Então, nós entendemos o que é o conceito de epidemiologia, que é estudar os fatores de riscos para doenças, as principais ferramentas sobre incidência e prevalência do câncer, os estudos científicos, muita atenção novamente para a meta-ilusão, os melhores estudos são os randomizados, mas nem sempre isso é possível, sobretudo para as doenças raras. O câncer no Brasil em 2020 são quase 700 mil novos casos, sendo câncer de próstata mais frequente no homem, câncer de mama mais frequente no Brasil. Nós identificamos que os fatores de riscos podem ser diminuídos de forma significativa, sobretudo fumo, infecção por HPV, hepatite, atividade física, obesidade, alimentação. As medidas efetivas para diminuir o risco são exatamente evitar esses fatores de risco, que isso nós podemos diminuir a incidência de câncer num médio e longo prazo se essas medidas forem adotadas, e o ideal é que fosse adotada do ponto de vista de gestão pública, proibindo, por exemplo, propaganda nos horários de programas infantis, que a gente vê muito de alimentos processados, industrializados. Isso a gente sabe que aumenta a obesidade, aumenta o sedentarismo dessas crianças e aumenta o risco não só de câncer, mas de obesidade, de pressão alta e de diabetes mellitus, além de todos os agravos relacionados a esse estilo de vida. Espero que a aula tenha sido útil, né, e que possam ser disseminada esse conteúdo. Se você gostou, compartilhe com seus colegas alunos, com a população de uma forma geral. Um abraço a todos.